Em reunião com Lula, premier do Reino Unido anuncia 500 milhões de reais para Fundo Amazônia. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota pela derrubada do indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Oposição vai recorrer de decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a CPMI do 8 de janeiro. E a boa notícia do dia: a Organização Mundial da Saúde decreta fim da emergência de Covid-19. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente Lula chegou a Londres para a coroação do rei Charles III, que acontece amanhã. Hoje, o presidente brasileiro se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Lula viajou para a Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, que acontece amanhã. O presidente desembarcou hoje em Londres às 11h55 no horário de Brasília. E ao meio-dia já teve uma importante reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em seu escritório, para tratar do comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. E eu quero aproveitar para anunciar nesta ocasião que nós vamos investir no Fundo Amazonas. E isso tudo é feito por causa do seu trabalho, da sua luta, e que nós prestamos essa homenagem. A coroação de Charles III e da rainha consorte Camila ocorrerá a partir das 10 horas da manhã de sábado na Abadia de Westminster. Após a cerimônia convite do rei, Lula participará de uma confraternização reservada junto com outros chefes de Estado, que estarão em Londres para as festividades. A visita ao país faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil desde a posse presidencial em janeiro. O comentarista Ney Gonçalves Dias informa que o presidente Lula, após 2 derrotas importantes na Câmara, vai assumir de vez a coordenação política de seu governo. Acompanhe. Após revés no Congresso, o presidente Lula assumirá a coordenação política do seu governo. Depois de se encontrar nesta sexta-feira com o primeiro-ministro inglês e a possível entrada de 500 milhões de euros do governo do Reino Unido para a Amazônia, para o Fundo Amazônico, depois de assistir amanhã em Buckingham a coroação do rei Charles III, o presidente Lula estará presente na segunda-feira no Palácio do Planalto para receber os líderes do MDB, do PSD, do União Brasil e do PSB. Esses 4 partidos têm 12 ministérios e não estão entregando para o governo votações no Congresso. União Brasil, que tem uma grande bancada, nenhum deputado votou a favor do governo no saneamento básico. O MDB, que tem 4 ministérios, só 2 deputados votaram a favor do governo. O presidente pretende ouvir, portanto, na semana que vem, os líderes dos partidos e as emendas estarão sendo novamente distribuídas. Os senhores se recordam que nesta semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a governança não passa só pela concessão de ministérios aos políticos e aos seus partidos, mas para a participação dos deputados e senadores do orçamento. O que quer dizer, 2 pontos, emendas parlamentares, emendas para deputados, emendas para senadores, ou seja, dinheiro para deputados e para senadores. Não é novidade, depois do pito que o presidente deu do ministro Alexandre Padilha nesta semana. E o nome de Lula apareceu no registro de vacinação falso de Jair Bolsonaro. Esse registro foi feito numa unidade de saúde na zona norte da cidade de São Paulo. No registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid feito em São Paulo,
consta o nome do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme o boletim de ocorrência feito pela Prefeitura da capital, a ficha da imunização mostra o e-mail de contato lula@gmail.com. O CPF, o nome, o dia e o mês de nascimento presentes na ficha de vacinação são os mesmos de Bolsonaro. O ano de nascimento, entretanto, está incorreto. A Prefeitura de São Paulo afirmou que chama atenção o uso de e-mail com endereço contendo a palavra Lula. O documento indica que Bolsonaro foi vacinado com o imunizante da Janssen na UBS do Parque Peruche, Zona Norte, em 19 de julho de 2021. De acordo com a Prefeitura, a pessoa responsável pela imunização nunca trabalhou na unidade de saúde indicada no sistema e o lote citado não foi disponibilizado em São Paulo. A UBS declarou não ter atendido o ex-presidente. Na manhã da última quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar um suposto esquema de fraude em dados de vacinação de Bolsonaro e familiares. Ao todo, a corporação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva, sendo 1 no Rio e 5 na capital federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular a graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para derrubar o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta-feira com os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. O ex-parlamentar havia sido condenado no ano passado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por promover ataques aos ministros da corte e estimular os atos antidemocráticos. A condenação também previa pagamento de multa e perda dos direitos políticos. No entanto, ele foi beneficiado por um decreto assinado por Bolsonaro, no qual foi concedida a chamada graça presidencial, que impede a aplicação da pena de prisão e o pagamento de multa. Até o momento, 6 ministros foram favoráveis à derrubada do indulto. Somente André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, votaram para manter o decreto do ex-mandatário. A análise teve início na semana passada. A presidente da Corte, Rosa Weber, havia votado pela inconstitucionalidade do decreto de Bolsonaro que autorizou o indulto. Ela é a relatora de 4 ações apresentadas pela Rede, PDT, Cidadania e PSOL, contrários ao benefício. Durante a votação, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou a relatora e citou que o indulto demonstrou um desvio de finalidade. Não é possível um indulto que atente, assim como não é possível um indulto que atente contra a democracia, não é possível um indulto que atente contra as cláusulas pétreas, entre elas a separação e a independência de poderes. E, segundo o vício, o desvio de finalidade é claro. Minutos depois, Moraes e André Mendonça trocaram farpas, após o ministro Mendonça citar artigos críticos à pena imposta ao ex-deputado. Moraes, no entanto, questionou se algum dos citados era jurista. Ao jornal Estado de São Paulo, por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. A semana que termina foi muito conturbada para Jair Bolsonaro. De acordo com o nosso comentarista de política, Milton Augusto, os dias ruins para o ex-presidente estão apenas começando. Mais uma semana de novo tema política. Aqui em Brasília, os nervos estão à flor da pele, principalmente do lado bolsonarista. Veja só, para Bolsonaro, que achava que as joias eram seu principal problema, agora surge o problema da vacina, ou melhor, a suposta falsificação do cadastro vacinal do presidente e de sua família. Isso agora já gerou uma operação da Polícia Federal que gerou uma busca e apreensão em sua residência.
a prisão, né, do seu ajudante de ordens e também do seu braço direito, o tal do 01 de Bolsonaro, no Rio de Janeiro. E vejam, não bastasse, lá naquela apreensão dos dados no Rio de Janeiro, já foi descoberta uma possível conversa em que se fala do conhecimento de quem seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. Isso ainda vai dar o que falar. Do outro lado, do lado petista, Lindbergh Faria já fala até na possível prisão de Carlos Bolsonaro, que estaria com os dias contados. Parece que para Bolsonaro os dias ruins estão só começando. Veja só, já há inclusive manifestação no Ministério Público para a imposição da vacinação da filha do presidente que não teria sido vacinada. Ao que parece, só quem se vacinou naquela família foi Michele Bolsonaro, o que tem gerado alguns comentários e até alguns questionamentos, como que uma mãe se vacina, tendo por certo consciência da gravidade, e não vacina a sua filha. Se é que não houve a vacinação, como o ministro Alexandre de Moraes relatou que há indícios de fraude. O presidente teria sim se vacinado e não teria atualizado o cadastro vacinal ou fraudado o cadastro de vacinação. Como eu digo muito nas minhas palestras e para muitos prefeitos, aquele que está no cargo pode fazer tudo o que quiser, mas esteja pronto para quando deixar o poder. Em instantes, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abre caminho para governo ter maioria na CPMI do 8 de janeiro. Comandante da Marinha refuta a interpretação golpista do artigo 142 da Constituição Federal. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.